não nos permitem para 40 visitar tudo, também não temos tanto tempo. Estão abertas 3 ou 4 igrejas e depois entre elas algumas vezes fazem turno para poder proteger toda essa região. Então, falamos muitas vezes que dentro dessas chaminés de fadas já sabemos que viviam os cristãos, depois fortalezas, essas cidades subterrâneas, não? Mas essa parte, menos este lado, menos este vale. Imaginam este lado como se fosse um bairro universitário. Digo, essas igrejas que estão, ao mesmo tempo que vamos visitar, tipo de aulas, classes. Porque estavam aqui falando dos primeiros cristãos, pois já estavam escapando dos ataques dos outros, dos árabes, pela religião, não perseguiam eles. Então, necessitavam umas igrejas pequenas para praticar a religião, também necessitavam um tipo de, entre aspas, aulas para fazer conhecer, para ensinar essa nova religião para os outros. Então, ao início, quando chegaram, umas pequenas cavernas, tipo de cavernas muito simples, contavam uma história, mais ou menos mesmas coisas, mesma história que têm atualmente os senhores dentro das igrejas, vida de Cristo, os milagres, tudo isso, as viagens, etc. Mas ao início com os símbolos vermelhos, porque quando chegavam os outros, eles olhavam e não entendiam nada. Assim. E aqui, como falamos que só chegavam para estudar, entre comillas, viviam em outros lados, mas sim que na entrada 2 monastérios, das monjas e dos monges. Só eles ficavam aqui. Eles dormiam, eram responsáveis de tudo. Maestros, professores, ao mesmo tempo, pues, os religiosos, pagavam religião e depois eram pintores, porque eles sabiam a história e eles pintavam. E por que sempre com a pintura? Porque havia poucas pessoas que sabiam ler ou escrever. E por esse motivo sempre pintura. Ao início, pues, usaram sempre as imagens, os símbolos com os vermelhos. Um pouco mais tarde, já quando melhoram as coisas, as condições, etc., começam a pintar as caras e especialmente a partir do século XII, já quando chegado dos turcos, com toda a tranquilidade, melhoram as igrejas, adicionam as cúpulas, algumas igrejas colocam as colunas e começam já a pintar todas as imagens com cores, com vestidos, tudo isso. E claro, para pintar com cores, com as imagens cima do outro, na antiga parede, são 2 diferentes técnicas. Ou limpam toda a parede, cima da mesma parede, ou cobrem com gesso, que vimos em Santa Sofia. Cobrem com gesso, cima do mesmo gesso, pintam. E entramos, uma sala, uma entrada, então umas tumbas. Atualmente, algumas igrejas ou catedrais têm tumbas de pessoas importantes. Era a mesma coisa, tem 3. Depois entramos onde essa sala principal, vamos ver arquibancadas onde sentavam estudantes. Imaginem que cada uma era uma aula e diferente horário, diferentes classes havia, tá? Um lado São Jorge, outro lado São Teodoro e justo o altar principal está Jesus abençoando. Depois vamos continuar, um pouco depois de subir, já vamos falar de outras igrejas que estão aí e vamos separar, vamos ter tempo livre vocês. Tá? Com meu amigo, professor, pastor Rogel Tavares, nós estamos visitando aqui, como você já sabe, né? Está acompanhando aqui no canal os vídeos, visitando lugares especiais aqui na Turquia, especialmente lugares por onde Paulo, João passaram, os cristãos primitivos também estiveram. E neste momento estamos na Capadócia, na região da Capadócia, e estamos visitando aqui um sítio, um local muito especial, especialmente para os cristãos. Aí, Roger, eu queria que você falasse para os nossos amigos qual o significado desse local, a importância dele para os cristãos. Eu creio que a importância desse local é a gente entender que houveram muitos tipos de cristianismo até chegar no momento que a gente conhece. E esse aqui tem um tipo muito peculiar.
ele reflete muito o cristianismo dessa região do século 10, 11, apesar que tiveram cristãos antes disso, em momentos anteriores aqui, que viviam aqui, que viviam de forma mais isolada, e por algum momento esse aqui foi um reduto de paz para os cristãos, e por isso que os cristãos eram convidados pelos cristãos que vinham aqui para vir para cá, né? Então, se a gente pensar no mapa, né, depois de tudo que houve em Jerusalém, das perseguições, depois de tudo que o Império Romano fez, da criação do momento de Constantino, do início do momento bizantino, né, a gente vai passar por esse lugar e ver um cristianismo bem diferente, né, que vive nas rochas, mas que traz coisas do cristianismo bizantino, né? O próprio desenho daquilo que é escavado, daquilo que é desenhado na rocha, vem muito do modelo basiliar, né, o basílico que a gente tem na Hagia Sophia, por exemplo. Então é interessante a gente ver os muitos modelos, as muitas percepções que o cristianismo teve até chegar ao momento atual. Isso me lembra das cidades de refúgio, né, na Bíblia, né? Porque algumas pessoas que se convertiam nas cidades decidiam morar aqui, viver uma vida quase que de monastério, né? Isso, aqui é uma vida talvez não tão monástica, mas semi-monástica, né? Onde você está mais isolado, tal. E apesar do isolamento desse lugar aqui, a região é fértil de plantar, tem bastante água, o clima aqui, apesar do frio e do calor, quem vive nas grutas é protegido tanto do frio quanto do calor. Então, aqui, além de você conseguir sair dessas perseguições, disso tudo e tal, trazia um conforto, e isso foi um polo que trouxe muito cristão para cá e preservou a cultura cristã, acaba nas pinturas dessas igrejas, etc. e tal, sendo preservada, né? A importância da arte aqui, né, a gente vê, né? Claro, tem a questão do estudo teológico, eles tinham estudos, tinham escolas aqui, digamos, de teologia, né, de Bíblia, de ensinamento, mas também registravam, na forma de pintura, a história do cristianismo. Exatamente. Então, a importância da arte para preservar a teologia, né? Aqui você tem uma espécie de um centro universitário, porque se é um lugar de calma para os cristãos que eles passam aqui para ter uma vida mais calma e tal, você tem centros aqui de estudo, escolas, né? E essas escolas têm a sua teoria sobre o que é que no cristianismo, mas você percebe também que os desenhos são muito fortes para criar a estrutura do cristianismo. Então, os estudos bíblicos, muita coisa aqui é feita em cima dos desenhos. Aliás, boa parte das igrejas bizantinas são isso. Os desenhos, você tem desde o desenho lá de Gênesis, a cabeça da serpente sendo pisada, conexão até com o momento de Jesus, conexão com o momento futuro, tudo desenhado. Então isso que vai crescer mais aqui pra frente, e já tem uma história do passado, aqui mostra bem como que era isso. Entendeu? A dica para você que é pintor, desenhista, designer, né? Que tal consagrar a Deus a sua arte, usar o seu talento para espalhar as verdades da palavra de Deus, do Evangelho, né? Aqui nós também podemos nos inspirar nesse sentido. E Roger, para a gente finalizar aqui essa breve conversa e continuar explorando aqui o sítio, né? Que lições, que inspiração a gente leva ao passar por um lugar como esse? Eu acho que esse lugar ele traz uma ideia, sempre quando a gente passa um momento difícil, de perseguição, né? Com certeza eles chegaram aqui graças às perseguições que o Estado gerou nos lugares, né? Que nem toda situação difícil se mantém, né? Apesar de um momento muito difícil, que foi que empurrou eles para cá, com certeza perderam seus empregos em outros lugares, as suas casas, etc. Então, quando eles chegaram aqui, eles tiveram um lugar de paz. E com esse lugar de paz puderam reestruturar um cristianismo diferente, que daqui vai seguir para frente. Aí você tem a Europa cristianizada, depois as Américas, né, e o cristianismo espalhando pelo mundo, né? Bem, você ouviu anteriormente a nossa querida guia Ezra, ela é turca, está acompanhando o nosso grupo e tem, assim, nos apresentado informações muito interessantes. E na sequência você fica então com uma reflexão que eu tive o privilégio de fazer aqui nesse local sobre Hebreus capítulo 11, a Galeria da Fé, e um verso também do capítulo 12. Acompanhe essa mensagem, eu espero que ela toque seu coração e inspire você também a ter um cristianismo mais vibrante, mais verdadeiro. Gente, que privilégio, né? Estarmos nesse local tão especial e agora já entendendo um pouco também do contexto lá de Niceia, porque aqui não ficaram só cristãos escondidos, fugindo de perseguições romanas e posteriores, né? Ficaram aqui alguns séculos. Eles também desenvolveram teologia profunda aqui, né?
Tem nomes importantes, quer ver? Como Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, a Ezra até mencionou no ônibus também. Quem mais? Já mencionei Gregório. Enfim, houve vários teólogos aqui, estudiosos da palavra. Houve vários teólogos aqui que estudaram a palavra de Deus, se aprofundaram nesses conhecimentos e levaram toda essa carga teológica para o Concílio de Nicéia. E alguns defenderam bravamente ali as questões que nós já analisamos, né, como a questão da divindade de Jesus. Mateus 5,10 é um texto que se cumpre perfeitamente com os cristãos que viveram por aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembra da explicação do ônibus? Após a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém no ano 70, judeus tiveram que fugir, muitos foram mortos. Cristãos que sabiam do que ia acontecer, porque foram prevenidos por Jesus, quando vocês virem os muros cercados, fujam, né? Então houve um falso cerco, depois houve o cerco verdadeiro, 68 e 70 depois de Cristo. O falso cerco foi o aviso para que os cristãos fugissem. Mas ir para onde? Basílio, que já conhecia a região porque era daqui, como disse a Ezra, convidou os cristãos: venham para cá, aqui é um local seguro, tranquilo. Inclusive havia já algumas construções, né, escavadas nas rochas, muito antigas, no tempo dos hititas, 1500 a.C. Eles depois cavaram outras, construíram casas e aqui tiveram um bom tempo de paz enquanto viveram por aqui, né? Também fugiram das tribos árabes, que naquela época nem eram muçulmanas, porque não havia, né? O Islã é do século VII depois de Cristo, isso estamos falando do primeiro século ainda. Então os cristãos fogem das tribos árabes que eram politeístas e que eram violentas. Então eles fugiram para vários lugares, se espalharam. Eu entendo também que era plano de Deus que eles se espalhassem, sempre foi, né? Para que o evangelho fosse levado para o mundo. E alcançou a Europa, e alcançou as Américas, e chegou até nós, né? Graças a esse espalhamento, essa diáspora cristã, né? Aqui eu entendo que um texto bíblico bem apropriado, e que bom que podemos abrir a Bíblia aqui nesse local, né? Estava com saudade já de abri-la, né? É Hebreus capítulo 11, justamente a galeria da fé, em que o apóstolo Paulo, que óbvio era anterior a esse período aqui, né? Ele escreve, e há uns lances aqui proféticos até. Depois eu vou ler o último texto aqui do capítulo 12, que parece que foi escrito para os cristãos daqui, né? E Paulo faz uma retrospectiva aqui, dizendo assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí daqui para frente Paulo vai falar de personagens como Abel, Enoque, Noé, Abraão. Vocês conhecem o texto, né? E ele enfatiza o seguinte: todos eles contemplavam uma pátria melhor. Todos eles foram peregrinos no mundo, a começar por Abraão, né? Não só Abraão, mas enfim, Abraão é um bom exemplo, né? Sai da tua terra e vai para um caminho, para uma terra que eu vou te mostrar. Então, o tempo todo os cristãos são peregrinos no mundo. Nós também. Não podemos esquecer o fato de que estamos aqui de passagem, né? De que o nosso lar não é aqui, como o deles também não era. Todos os cristãos capadócios, todos os cristãos que fugiram e se estabeleceram aqui, sabiam que aqui era uma morada temporária, que eles estavam aqui para servir a Deus, para pregar o evangelho e depois serem levados para o lar verdadeiro, né? Paulo fala depois aqui de mais pessoas como Sara. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que moraram aqui eram isso mesmo, né? Estrangeiros e peregrinos. Nós também somos. Qual é a nossa cidadania? Celestial. Então nós somos também estrangeiros neste mundo, né? Nós somos peregrinos neste mundo. Aí fala depois de Isaac, Jacó, José. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito. A palavra hebraica aqui é incomum, né? Diferente. Não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí Paulo diz que ele recusou as glórias do mundo para ser o quê? Peregrino. E morreu no deserto, né?
embora tenha tido um destino maravilhoso que nos aguarda também, nós sabemos disso, né? Permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas é uma garantia que Deus nos deu, né? Aí fala depois de Raabe, envolve aqui também pessoas que não eram judeus. Você tem nomes aqui de pessoas que eram de outros povos, mas que foram acolhidos também como filhos de Deus, como todos são. E aqui eu fico assim, emocionado, quando eu leio o verso 38. E é esse que eu acho que é um texto profético mesmo, né? Paulo diz assim, ó: o mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Paulo não conheceu esses cristãos, mas eu vejo aqui nas palavras dele uma descrição desses que viveram em covas, escondidos das perseguições e não abandonaram a fé. Aí no 12, eu vou ler só o comecinho aqui, diz assim: portanto também nós, aí Paulo agora faz toda essa história, toda essa recapitulação da história do povo de Deus, né? Começando com Abel, avançando pelos patriarcas, homens e mulheres sinceros e fiéis, e aí ele fala para nós agora, dizendo assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Enquanto ele for o nosso alvo, nosso norte, né, a nossa direção, nós também seremos fiéis e vamos peregrinar até a pátria celestial. Estamos aqui de passagem, como estamos de fato nessa nossa excursão, né? Mas não esqueçamos de que nós contemplamos o invisível e de que um dia conheceremos esses heróis aqui da fé e estaremos com eles, né, com Jesus para sempre nas mansões celestiais. Feche os olhos, vamos ter uma oração aqui. Querido Deus, obrigado mais uma vez por esse privilégio que temos de estar no local tão especial, tão significativo. Pai querido, nos dá a fé que os patriarcas, que os antigos também tiveram, e ajuda-nos a perceber que estamos aqui de passagem como peregrinos, porque o nosso lar não é aqui. Queremos em breve estar com o nosso Deus, com os heróis da fé e salvos para sempre, com a nossa família, com nossos amigos e com todos esses que estão aqui conosco nessa nossa expedição. Abençoa o restante dessa nossa viagem, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esa é a pedra térmica. Que vale. Mas claro, tem que pensar que é uma força grande, totalmente feita por humano. Como os primeiros andares pelos Hititas, mas depois já sabemos que os outros adicionaram mais andares. Não? Então, térmica significa isto: é verão muito frio, mas depois inverno bem quente. Aqui, no que acontece sempre nos primeiros andares das cidades subterrâneas, primeiro, por se acaso, dentro de 5 ou 6 semanas, se falecia alguém, primeiro deixavam aqui, porque para levar de aqui é mais fácil. Mas outra peculiaridade de essa pedra totalmente absorve, que se chupa, digamos, o cheiro. Não? Se alguém agora fuma aqui, pois não tem nada de cheiro de fumo. E outro também era para deixar os animais. Imagina que de repente chega a informação, eles começam a correr, esconder-se, fecham tudo, mas quanto mais animais poderiam, pois deixavam aqui também. Depois, quando se ia, levavam. Os banheiros, os toaletes, não encontraram nada. Fala que pode ser que talvez estavam mais embaixo, misturava com a areia, com a terra, digamos. Ou pode ser que estavam no último andar, aqui, na entrada, depois levavam. Talvez em meio, mas não encontraram nada de toaletes. Ok, vamos continuar. Olha que vamos continuar com as marcas vermelhas. Vamos sair com as azuis. Estamos aqui na cidade subterrânea. O fôlego está voltando aos poucos, né? Descemos alguns corredores aqui. Isso que estamos apenas no segundo nível. São 7 no total de níveis aqui. Mas, Roger, fala pra gente quem construiu isso aqui, qual o significado e por que trouxemos o grupo para conhecer esse local. Então veja, essa região tem 22 cidades subterrâneas deles. Nem todas abertas ao público, a maioria não está aberta, por questões de segurança. As 22 cidades têm comunicação entre si.
Então essa aqui sai num túnel aqui que anda 500, 600 metros, comunica com a próxima cidade que a gente tem. Então isso aqui provavelmente foi construído no período dos hititas. Então nós estamos antes de Abraão. Isso séculos antes de Cristo. 2000 anos, 2000 e poucos. 2000 anos. Tá. Agora, durante ou pós o período de Paulo, né, quando o cristianismo começa a correr essa região, o cristianismo vai se tornar uma religião não lícita para o Estado. Então, e ela vai voltar a ser lícita no período de Constantino. Vai passar a ser lícita no período de Constantino. Então, nesse período, vamos dizer, pós-Paulo, até, né, o início do Império Bizantino, até Constantino, os cristãos talvez viveram por aqui e aproveitaram essa construção. Pode ser que fizeram mais coisas, pode ser que aproveitaram tudo que tinha no período de Tito. Talvez tenham cavado mais andares. Pode ser. Qual a dificuldade aqui? Nós não temos documentos aqui. Então, se a gente tivesse achado um escrito bíblico, uma cruz, uma coisa assim, nós não achamos, né? Então, o que acontece? A suposição é que eles viveram aqui, pode ser que eles não viviam aqui dentro, mas que ficavam fora e nas emergências corriam para cá. Aqui você tinha armazenamento de alimento, aqui tem um poço embaixo. Essa cidade sempre tem um poço embaixo, né, para captar água. Detalhes, você lembra de ter visto aí na imagem anterior aquelas torres, né, de pedra? Então eles ficavam ali como sentinelas, né? Quando os vigias detectavam alguma invasão, algum perigo, né, à distância, avisavam os cristãos que moravam na região e eles vinham para cá. Havia estoque de alimentos, como disse já o Roger aqui, havia água, e segundo a nossa equipe, podiam ficar aqui de 4, 5 semanas tranquilamente. Você colocava animais, vaca, tirava leite aqui dentro, tudo isso aí, né? Quer dizer, não quer dizer que tenha sido um local de moradia, necessariamente, né? Mas um lugar de refúgio que podia durar dias, né? Ele tem vários estrangulamentos. Nesses estrangulamentos você fechava pedras. Então, quer dizer, conforme você vai entrando, você vai fechando ali e vai bloqueando a entrada do inimigo, daquele que vem perseguindo. Então, mas é assim, eles viveram nessa região, né? A dificuldade é documento. A gente conseguiria muito mais coisas com documentos, mas com certeza eles usaram aqui. Agora na volta, nós já descemos aqui os 2 níveis, há lugares que temos que agachar, literalmente, andar quase de cócoras, né? E você vai acompanhar agora conosco aí a subida, volta, né? Para sair daí pelos túneis estreitos, pelos quais possivelmente devem ter passado muitos cristãos, crianças, adultos, homens, mulheres. Imagine isso. Em momentos de perseguição. Em momentos de perseguição. Então, acompanhe a gente na saída agora. Opa! Vai estar filmando, aproveita que você vai aparecer. Boomer, he's coming! Into living room. Quella stanza dopo quello tunnel c'è un'altra stanza dove vedrete anche una successione Tira, mas sem de olho fechado. Mas por isso que é bom fazer